que é trânsito em julgado? Quando acontece o trânsito em julgado? Como é que funcionam os procedimentos após o trânsito em julgado? Quando o meu processo está no TJ, no TRF, no TRT, o trânsito em julgado é da mesma forma? Tem diferença se estiver em justiças diferentes? Eu sou a Marli, sejam bem-vindos ao canal. E eu estou aqui para responder as perguntas, essas perguntas que vários inscritos aqui do canal me fizeram. Eu vou começar com a pergunta do Bruno Silva. Meu processo está em sentença favorável e já passei pelo trânsito em julgado. E agora? Nesse caso, como que funciona o trânsito em julgado? Vou explicar rapidinho o que é o trânsito em julgado para vocês. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui passando para vocês os vídeos que tem tratando sobre o trânsito em julgado. Leve pincelada aqui. O trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Se você perdeu, perdeu. Se você ganhou, ganhou. Se você ganhou parcialmente, ou seja, um pouco dos pedidos que você fez, aí neste caso não tem mais como espernear, não tem como reclamar para ninguém. Você vai ter que aceitar o que está lá na sentença. Porque transitou em julgado significa que não cabe mais recurso, não cabe mais reclamação, ninguém mais pode reclamar, certinho? Trânsito em julgado, ninguém mais pode reclamar. Como é que funciona, doutora, o trânsito em julgado? Calma que eu vou responder as perguntas aqui, conforme eu vou lendo, eu vou respondendo para vocês. No caso do Bruno, se teve sentença favorável, ele ganhou e transitou em julgado. Agora vai começar o cumprimento de sentença, o início da melhor fase do processo, que é a fase que a gente vai saber o direito que tem que implantar, quanto que a gente vai receber, quanto tempo aí vai demorar pra gente receber, se vai ser precatório, se vai ser RPV. Então o processo do Bruno tá iniciando a melhor fase. Transitou em julgado, vai apresentar o cumprimento de sentença, mas isso é um outro assunto que eu vou deixar mais pro finalzinho do vídeo. Vamos respondendo as próximas perguntas. Então, o do Bruno, ótimo, transitou em julgado. Agora, Bruno, vai começar o cumprimento de sentença. Vamos para a pergunta número 2. A pergunta do número 2 é do Defaciair. Acho que é isso. Tá aqui passando para vocês. Quanto tempo leva do decurso de prazo sem recurso até o trânsito em julgado no TRF3? Não importa onde está o seu processo. TJ, TRF, TRT, Justiça Federal, Justiça Estadual, Juizado Especial da Fazenda, não importa onde está o seu processo. O que importa, na verdade, é o prazo. Depois que está escrito lá no processo, transitou em julgado, o que importa é isso, o trânsito em julgado. Mas eu vou explicar umas coisinhas que tem aqui nesse intermeio para vocês. Vamos lá. No Juizado Especial da Fazenda, o prazo para trânsito em julgado no Juizado Especial são 10 dias úteis, ou seja, é o prazo que tem para recorrer. Ninguém recorreu nesses 10 dias úteis, não cabe mais recurso, não cabe mais espernear, certinho? Então, passou o prazo desses 10 dias úteis, ninguém recorreu, ninguém reclamou, apareceu lá no processo decurso de prazo para as partes. A partir do horário das 23 horas e 59 minutos da data final para recurso, não tem mais o que fazer. A menos que tenha algum problema no sistema, alguma coisa assim, não tem o que fazer, acabou, transitou em julgado, mesmo que não esteja certificado lá no seu processo, mesmo que a secretaria, os servidores que trabalham na justiça não tenham escrito lá no processo, certifico o trânsito em julgado. Ainda assim, mesmo sem a certificação, não cabe mais recurso, porque se a outra parte recorrer, o advogado da outra parte vai falar assim, ops, perdeu o prazo, não cabe recurso, pode parar. Fica a dica. Então, neste caso, certinho? Transitou em julgado. Aí, doutora, o meu processo está na vara. Como é que funciona? Na vara são 15 dias úteis. São 15 dias úteis para transitar em julgado, ou seja, é o prazo para não caber mais recurso. Como aqui a gente está tratando de processos, aqui de uma forma geral, respondendo vocês. Quando a gente trata de processo contra um ente público, esse prazo é em dobro. Então, esses 15 dias se tornam 30 dias. Certo? 30 dias úteis. Quando o seu processo for contra um ente público, qualquer ente, municipal, estadual, autarquia, federal, o INSS, qualquer ente público, são 30 dias úteis para recorrer, porque eles têm o prazo em dobro para recorrer. Certinho? Então, doutora, tô ficando tenso. Calma.
Então, o trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Se o seu processo estiver no juizado, serão 10 dias úteis. Se o seu processo estiver na vara, são 15 dias úteis. E nas varas, prazo contraente público são 30 dias úteis. Certinho? Tem uma ressalva triste para dizer sobre processos que tramitam no PJE. No PJE tem um prazo de 10 dias para leitura, tanto na vara quanto no juizado. Tem 10 dias. Doutor, o que isso significa? Significa 10 dias a mais. São 10 dias perdidos até o trânsito em julgado. Então, aqueles 10 dias que eu falei do juizado especial, que são 10 dias para qualquer parte, aqueles 10 dias vão se tornar 20 dias. No caso da vara, esses 15 dias que eu falei para vocês que vão se tornar 30, vão se tornar 40, porque no PJE, que é o sistema onde tramita os processos, infelizmente tem esse prazo, que é concedido a mais para os entes públicos. O Bruno também é autor da terceira pergunta. Ele falou bem assim: doutora, no meu processo está aparecendo trânsito em julgado aguardando arquivamento. O que quer dizer? Opa, depois que trânsito em julgado, se não é feito o requerimento do cumprimento de sentença, o processo foi arquivado. Por quê? Porque acabou, ele morreu. A gente tem que movimentar o processo, ou seja, quem ganhou, né, Bruno? No seu caso, você me disse que foi favorável. O advogado vai ter que ir lá e falar assim: juiz, olha, você deu isso, isso e isso, e agora eu quero que a outra parte venha no processo cumprir a obrigação de fazer, se tiver a obrigação de fazer, ou que venha se manifestar desses cálculos aqui, ó, desses cálculos aqui que ela tem que pagar para o meu cliente. Então, o advogado precisa protocolar o cumprimento de sentença, que é uma petição que ele vai informar lá os valores que o cliente tem para receber ou a obrigação de fazer que tem que ser feita dentro do processo. Vou deixar um vídeo aqui para vocês sobre cumprimento de sentença, explicando passo a passo como funciona o cumprimento de sentença para vocês se aprofundarem aí no assunto, caso vocês queiram. Nessa mesma linha da pergunta do Bruno, Eliana Turzi perguntou: bom dia, doutora. Bom dia, Eliana. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu acompanho sempre os seus vídeos. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Eu tenho ficado meio ausente aqui no canal, mas agora eu prometo que vou voltar a todo gás. O meu processo transitou em julgado, porém aparece agora como arquivamento genérico. Acontece isso porque não houve o pedido de cumprimento de sentença. É necessário que haja o pedido de cumprimento de sentença, como eu disse agora há pouco, para que o processo tenha o seu trâmite normal, que ele siga o seu trâmite normal e entre na melhor fase do processo. Que quando a gente ganha um processo, a melhor fase do processo é o cumprimento de sentença. Vai ser implantado o seu direito, vai começar os cálculos para você saber quanto que você vai receber, então é a melhor fase do processo. Neste caso, Eliana, o seu processo está arquivado porque provavelmente ainda não foi protocolado cumprimento de sentença. A pergunta número 4 que a gente vai responder nesse vídeo de hoje é do Laércio Moreira da Silva. Bom dia, doutora. Bom dia, Laércio. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Meu processo é contra o INSS e está no STJ. O mesmo transitou em julgado dia 2/5 de 2023. No dia 3/5 de 2023 foi dado baixa definitiva para o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. É lamentável tanta demora. Como é que funciona, gente? Nossa, o processo dele quase que chegou na última instância, que a última instância é o STF. Chegou no STJ, um degrauzinho para chegar na última instância. Neste caso, depois que o processo transita em julgado lá no STJ, o processo vai voltar para o lugar onde ele nasceu, lugar da onde ele surgiu, seja juizado especial, seja vara. E para que ele vai voltar? Se você tiver ganhado, para você iniciar aí a fase de cumprimento de sentença. Se você tiver perdido, aí vai deixar o processo arquivado. Mas provavelmente, eu acredito, tenho fé que depois de tanta demora, o seu processo tenha transitado e julgado lá e volte aqui para baixo para dar os segmentos, para seguir os trâmites do cumprimento de sentença. Se tiver direito para implantar, será implantado o seu direito. Se tiver algum direito, valores a serem discutidos, vão se iniciar a fase de cálculo, atualização de cálculo, homologação e funcionar toda essa fase aqui do processo. Também vou deixar o link aqui de um vídeo sobre essa fase de homologação, de cálculos, aqui na descrição do vídeo para vocês analisarem. Então, gente, o trânsito em julgado, resumidamente, é isso, quando não cabe mais recurso. E o trânsito em julgado acontece quando há recurso
e há julgamento e ninguém mais recorre, seja no TJ, seja no TRF, seja no STJ, STF, analisaram o recurso, teve acórdão, teve sentença e ninguém mais recorreu, acabou os recursos, não cabe mais nenhum recurso, transita em julgado. Nem sempre a certidão do trânsito em julgado é feita na sequência como deveria ser. E nestes casos, às vezes é necessário o advogado ligar lá, mandar e-mail, ir pessoalmente para ver se consegue a certidão de trânsito em julgado. Aqui no nosso escritório, a gente já vê quando um processo de trânsito em julgado, se não tem certidão, a gente já entra com o pedido de cumprimento de sentença e na própria petição do cumprimento de sentença, a gente já fala, olha, senhor juiz, certifica o trânsito em julgado porque o prazo decorreu em tal data, então não cabe mais recurso. Eu estou apresentando aqui o cumprimento de sentença e o senhor, por gentileza, determine que a secretaria certifique o trânsito em julgado. Certinho? Então, transitou em julgado, não cabe mais recurso, isso significa o trânsito em julgado. E aí vai começar a melhor fase do processo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se eu deixei alguma dúvida aqui ainda nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder vocês o mais rápido possível. Eu vou tentar. Se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita e já se inscreve. E vem aqui participar com a gente sobre tudo isso que a gente vem vivendo aqui. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.